Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Hoje tendo a alegria e a satisfação de receber mais uma vez para um bate-papo Adeilson Salles, o nosso amigo escritor, palestrante, que retorna a Goiânia para um ciclo de palestras e seminários. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o Evangelho Responde, a dica de leitura e o momento cultural. Estamos começando o nosso Encontro Fraterno. Fique conosco. Olá, amigos! Hoje nós estamos muito felizes porque estamos recebendo novamente o nosso amigo Adeilson Salles. Adeilson, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Ivana. Obrigado aos amigos do programa Encontro Fraterno. Já estou me tornando um goiano, porque em menos de 30 dias estou aqui em Goiás, no estado de Goiás, pela segunda vez. Muito obrigado. Olha, é uma alegria para nós. Queremos que você esteja sempre aqui conosco. Muito grato. E hoje a nossa proposta é falarmos um pouco sobre a importância do pensamento na saúde humana e na nossa vida de uma forma geral. Adeilson, quando a gente fala sobre isso, né, a importância do pensamento na saúde humana, como é que a gente pode dimensionar isso, já que o pensamento é uma coisa tão abstrata, algo até difícil de se conceituar? Sim, sem dúvida. Como é que pode uma coisa interferir na outra? Eu gostaria de evocar aqui a frase de René Descartes, que diz: eu penso, logo existo. Parafraseando esse eminente pensador, eu gostaria de afirmar: eu penso e logo sinto. Porque tudo o que eu penso acaba se refletindo de alguma forma no metabolismo do meu corpo, no equilíbrio, na paz, em tudo que envolve a nossa vida. Portanto, até para pensar é necessário se educar, se autoeducar. Porque, via de regra, nós acabamos sendo reféns e acabamos sempre reagindo com os estímulos exteriores que vêm da vida, de uma forma geral. Via de regra, são as pessoas que acabam determinando o tipo de comportamento que nós devemos ter, porque nós sempre respondemos e nunca paramos para agir conforme os nossos conceitos. Então, os estímulos exteriores, em sua grande maioria, acabam determinando a qualidade do nosso pensamento, porque nós moramos no que pensamos exatamente. Nós vivemos do que pensamos. Quando você diz que o comportamento do outro acaba definindo o nosso comportamento, você quer dizer então que na verdade nós estamos sempre reagindo a algo, ao invés de agirmos, ao invés da ação seria sempre a reação. Sem dúvida. Veja, nós temos a nossa mente um verdadeiro turbilhão de milhões de pensamentos que chegam, que assomam, que nos envolvem de uma forma geral. Se não tivermos critério para determinar aquilo que é nosso, buscar o nosso equilíbrio, a nossa autoeducação, além das influências espirituais, né, já que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas e num mundo de energias, nós atraímos as energias afim, nós devemos tomar muito cuidado e ter critério com aquilo que pensamos. Se você sai pela manhã e inicia o seu dia, você acordou muito bem, experimenta a paz, a serenidade, opta por ter um dia feliz. E de repente no trânsito alguém lhe dá uma fechada ou uma situação qualquer, você fica exasperado naquele momento, aquela pessoa que pode ter lhe fechado de maneira invigilante ou porque está desequilibrada, se ela te levar ao desequilíbrio e você reagir de imediato, acalentando em si o desejo de xingar ou perder o próprio controle, as influências exteriores já começaram a agir sobre você. É claro, é difícil não se irritar? É claro que é difícil, mas nós estamos aqui para aprender a lidar com as potencialidades da nossa alma. Se essas provocações existem, elas existem justamente para que a gente possa dimensionar aquilo que deve ser mudado no nosso comportamento, na nossa conduta mental. Quantos crimes são praticados no trânsito porque as pessoas saem de casa como se os automóveis fossem aquelas armaduras do circo romano? Elas saem para se degladiar, se batem, se matam pelas avenidas desse país, tudo porque uma parte correspondeu ao estímulo provocativo que veio do outro lado. Então é muito difícil, mas nós estamos aqui na Terra justamente para tentar mudar esse quadro, porque a cada provocação exterior, a cada reação nossa, dependendo da maneira como reagimos, o nosso metabolismo, o nosso quimismo cerebral, ele é alterado.
e você imediatamente experimenta um desconforto muito grande no corpo físico. Pessoas experimentam dores de cabeça, outros têm gastrite, queimação no estômago, enfim, tudo de fundo emocional gerado pela nossa falta de educação mental, a nossa falta de tato para lidar realmente com essa força geradora que são os nossos pensamentos. Adeilson, tem um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Seria então mais ou menos isso, ou seja, eu tenho escolha, não é? Quando acontece alguma situação na minha vida, que é essa situação provocativa, eu posso aceitar essa provocação e reagir, ou eu posso simplesmente, né, passar por cima, ignorar e prosseguir. Isso se conquista de que forma? Mas é algo que eu quero que você responda pra gente daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos comerciais. Você acompanha ainda agora conosco o Evangelho Responde com Calcide Sarroris. Mas nós voltamos daqui a pouquinho com a Adeilson Salles. Mateus, capítulo 20, nos traz uma parábola de Jesus, a parábola dos trabalhadores da última hora. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem espiritual dizendo que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Isso talvez leve algumas pessoas a imaginarem que a espiritualidade está dizendo que os espíritas são melhores do que os demais, companheiros que adotam outros segmentos religiosos. Não é isso. Está apenas dizendo que aquilo que a doutrina espírita traz, que diferencia das demais religiões, qual seja a reencarnação e a comunicação com os espíritos, isto sim, é mensagem nova da última hora. Não existe, pela espiritualidade, qualquer intenção de excluir quem quer que seja. Nós espíritas abraçamos os nossos queridos, prezados e estimados irmãos evangélicos, católicos ou adotantes de outras práticas religiosas, Jorei, Seixonoye, qualquer uma. Todas levam ao bem. Apenas que, neste capítulo 20, ao se falar dos trabalhadores da última hora, diz aqueles que chegaram por último. Sim, a doutrina espírita chegou por último, depois das demais religiões. É assim que entendemos a notícia de que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o nosso bate-papo com Adeilson Salles, o nosso amigo de Bauru, São Paulo, que está novamente em Goiânia para um ciclo de palestras e seminários. Falando sobre aí o poder do pensamento, sobre a vida das pessoas, na saúde humana, enfim. Adeilson, então, esse tipo de situação que nos provoca a reação, como fazer para nos educarmos, para não entrarmos nessa sintonia mental, preservando os nossos pensamentos? Bom, bem, Ivana, é bem difícil aprendermos a lidar com essa situação de se ter o autocontrole na hora das provocações exteriores. Mas é fundamental
e para a preservação da nossa saúde, do nosso equilíbrio e da nossa paz, que nós façamos um esforço para buscar essa autoeducação. Quando nós encontrarmos alguém que porventura nos provoque com um comportamento agressivo ou com alguma resposta atravessada que nos roube a paz, eu até me recordo aqui nesse momento de um soneto da Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: todas as vezes que você encontrar alguém em desequilíbrio e que queira lhe provocar, ela nos orienta dizendo assim: um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. É difícil, Ivana, manter esse autocontrole, mas se nos esforçarmos, além de fazer a paz em nós, nós poderemos promover a pacificação daquele que se encontra perturbado pelas inquietações da vida e pelas dificuldades. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Falando disso, dessa Sim. questão de saúde, algumas pessoas dizem, inclusive, que as pessoas que guardam muito ressentimento, não é? Sim. Que reagem muito em relação a essas situações, podem ser vítimas de doenças, como inclusive o câncer. Sim. Você acredita então que, por exemplo, esse tipo de pensamento de mágoa, de raiva, de rancor, pode gerar doenças graves como o câncer? Não, não acredito. Por que os cachorros têm câncer? E os gatos também têm câncer? Eu acredito que um conjunto, uma série de fatores, aliadas ao comportamento mórbido, contribuem para a instalação de uma doença degenerativa. Não apenas a raiva. Se você que nos assiste nesse instante, pelo programa Encontro Fraterno, não sente raiva, você tem que procurar um tratamento. Porque é da condição humana sentir raiva e contrariedade. Todas as vezes que nós temos algo que nos interessa, sofra alguma interrupção ou alguém nos contrarie de alguma forma. Sentir raiva é absolutamente normal. O que não é normal é cultivar a raiva. Agora, a raiva aliada ao sedentarismo, a uma vida desregrada, ao abuso de tudo, é claro que vai conduzir a um processo degenerativo, como o câncer, por exemplo. Agora, só a raiva vai fazer da pessoa a pessoa mais infeliz do mundo, vai isolá-la, certamente ela vai ser uma pessoa solitária, porque ela escolheu um mundo para viver. E nós escolhemos diariamente, quando despertamos, terei um bom dia ou vou estragar o meu dia com as escolhas que faço. São situações que nós determinamos. Quem quer morar na raiva vai morrer amargurado com raiva. Agora, devemos ter em mente que não existe na vida um único fator predisponente. Até mesmo o nosso histórico espiritual, as nossas vidas sucessivas acabam determinando alguns aprendizados e algumas lições pelas quais nós passamos na Terra, até mesmo as doenças. Mas é um conjunto de situações que contribui. Não apenas estes sentimentos também contribuem, mas não apenas estes fatores. Mesmo porque se fosse assim, provavelmente poucas pessoas, né, escapariam do câncer. É verdade. Mas nesse caso, no caso da pessoa que realmente não consegue disciplinar os seus sentimentos, os seus pensamentos, isso pode ser também parte da índole da pessoa ou algo que ela já traz do passado, espiritualmente, porque às vezes as pessoas elas são tão negativas, elas são tão pessimistas, elas só veem o lado difícil da situação, né? Nós poderíamos dizer que isso faz parte da personalidade da pessoa? É mais difícil nesse caso? Não, ela é deseducada.
Ela é deseducada nesse contexto de sentimentos. E é preciso que, com o tempo, ela se eduque. Se ela não se educar na presente vida, vai se educar em uma vida futura. Mas são todos fatores que podem ser modificados. A partir do momento em que a pessoa experimenta uma qualidade de vida, promovida pela paz, pela conquista do equilíbrio, da lucidez, ela nunca mais vai querer experimentar aquelas situações que nos constrangem e nos fazem tanto mal. São processos educativos e ninguém pode se cobrar ir dormir como uma pessoa magoada e despertar como uma pessoa extremamente equilibrada. São processos educativos. A natureza não dá saltos, mas nós temos que nos esforçar para sair desses processos de comportamentos mórbidos que nos levam ao sofrimento. Muito bem. Nós comentávamos aqui durante o intervalo, você falou sobre um livro que você leu e que você sempre cita como referência, né, relacionando a saúde, a medicina, os milagres. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É o livro de um médico oncologista norte-americano chamado Dr. Bernie Siegel. Ele escreveu um livro chamado Amor, Medicina e Milagres. E nesse livro ele conta a própria história de um médico cético que sonhava poder curar todas as pessoas com o conhecimento acadêmico. E ele observa, e ele narra muito bem no livro, eu recomendo esse livro para todas as pessoas, ele narra muito bem as frustrações que ele experimenta quando observa que a cura que ele esperava promover na vida das pessoas não dependia dele, e sim das pessoas, pelo comportamento que elas tinham. Então ele narra casos belíssimos e situações assim encantadoras e arrebatadoras que nos mostram efetivamente a influência do pensamento na saúde e que somos nós que escolhemos a vida que desejamos ter, mesmo no enfrentamento de doenças degenerativas. A sobrevida da pessoa vai depender da forma como ela vive. E ele narra experiências ali que trazem uma contribuição muito grande para a nossa educação e até para o enfrentamento de uma situação adversa como essa, seja no grupo familiar ou no grupo de amigos, onde nós descobrimos ali, através das experiências dele, das mudanças comportamentais dele como médico, que raspa a cabeça para ficar parecido com os pacientes que têm a queda de cabelo na quimioterapia, tira a mesa do consultório e coloca 2 sofás e faz do consultório uma sala de estar, porque ele alega que quer ficar amigo e cúmplice do paciente na luta contra a adversidade, leva a música para o centro cirúrgico, surpreendendo todos os músicos, e ele não levou para tocar a música Aí Se Eu Te Pego, é claro, ele leva Chopin, Bach, Mozart, e todos os componentes do grupo médico mudam de comportamento através da música, ficam pessoas mais dóceis, mais serenas, mais tranquilas. É a influência do pensamento na saúde humana. Na saúde humana. Bom, nós vamos novamente para um breve intervalo, você vai acompanhar a dica de leitura e nós voltamos já já. Nossa dica de hoje é para a leitura de um livro muito importante para nós, estudantes da doutrina espírita. Trata-se do livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, e o espírito é Emmanuel. E trata em detalhes sobre o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião, numa metodologia agradável de perguntas e respostas e que esclarece nossas dúvidas, nossos anseios de aprendizagem. É muito importante para que a gente possa vislumbrar o cuidado que o plano espiritual tem com cada um de nós a nos orientar e nos auxiliar. E na última parte, Emmanuel nos fala sobre o Evangelho. Consola, nos dá esperança, nos dá confiança e faz com que essa leitura eleve as nossas vibrações, fazendo com que busquemos a sintonia dos bons espíritos. Boa leitura e leiam com boa vontade, com tranquilidade, que muito haveremos de aprender.
Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje sobre a importância do pensamento na saúde humana, na vida em geral das pessoas. Conversando conosco, Adeilson Salles. Adeilson, quando você falou, não é, dessa experiência desse médico norte-americano nesse livro, Amor, Medicina e Milagres, não é, que você recomenda inclusive, falou-se desse aspecto então da importância do pensamento de uma forma geral, mas e no momento da adversidade? No momento em que a pessoa já adoeceu, resolve mudar esse padrão mental, esse padrão vibratório, isso vai auxiliar de alguma forma na recuperação da saúde? No livro Amor, Medicina e Milagres, o Dr. Bernie Siegel narra um episódio que ele teve com 100 pacientes com câncer. Ele reuniu o grupo de 100 pacientes com câncer, todos previamente avaliados, analisados, a anamnese feita muito bem, e ele apresenta para esse grupo de 100 pacientes com câncer duas possibilidades de tratamento. A primeira possibilidade é o tratamento cirúrgico. Todo aquele grupo de 100 pessoas poderia passar pelo tratamento cirúrgico. E a segunda possibilidade de tratamento é o tratamento psicológico, ou seja, a mudança de comportamento, ou a reforma íntima, como a doutrina espírita nos orienta. E pasmem os nossos telespectadores, você, Ivana, que de um universo de 100 pacientes, 80 optaram pela cirurgia. Então as pessoas querem ser curadas, mas não querem curar-se. As pessoas andam a vida inteira andando pelas estradas esburacadas do vício. Se você tem uma dor de cabeça na segunda-feira e toma um analgésico, e a dor de cabeça volta na quarta e você toma outro analgésico, e ela volta na quinta e você toma outro analgésico, a pergunta que nos cabe fazer é: a dor de cabeça é o sintoma ou é a doença? O automóvel, quando precisa de manutenção, ele acende aquela luzinha vermelha no painel. A dor de cabeça pode ser a luzinha vermelha na sua vida. E as pessoas procuram o médico como se encostassem o carro para consertar. Se o médico oferece a possibilidade da cirurgia, as pessoas vão, levam o corpo para a recalchutagem, para o conserto, saem e voltam a andar novamente nas estradas esburacadas do vício. Diante da enfermidade, seja ela qual for, o importante é avaliar o que aquela enfermidade traz como mensagem para a minha vida, para que eu mude de comportamento, para que eu tenha um novo comportamento ante aquele problema. Se o problema é grave, a tempestade desabou, não adianta ir de peito aberto enfrentar a tempestade, é preciso esperar um pouquinho para que ela amenize, para que se tome decisões lúcidas para o desenvolvimento da vida e para o tratamento da enfermidade. Repito, seja ela qual for. Mas é muito difícil abandonar os vícios, abandonar os hábitos, mas as doenças, o sinal vermelho no painel da vida é justamente esse lembrete para que a gente altere o percurso, para dar qualidade de vida. Se o abuso cometido contra o corpo físico foi muito grande e a doença é grave, nós devemos realmente mudar de percurso imediatamente para poder enfrentar e vencer a luta. Fala, Ivana. Eu estou aqui pensando exatamente como é difícil isso para a maioria de nós, não é? Algo que você vem como hábito adquirido a vida inteira. Sem dúvida. É preciso, então, realmente que haja uma decisão, não é? Por parte de cada um de nós, no sentido de entendermos que essa mudança é necessária. Essa mudança na forma de vermos as coisas, de pensarmos, de agirmos. De pensar o mundo. Porque tudo isso está sendo refletido em nós mesmos, no nosso corpo. Sim. E nesse processo, a fé ajuda de alguma forma? Totalmente, totalmente. O Dr. Bernie Siegel, nesse grupo de pacientes, 80 preferiram a cirurgia e 20 o tratamento psicológico. Os 20 que preferiram o tratamento psicológico foram aqueles que estavam predispostos a mudar de conduta. Aqueles que mais oravam tinham uma sobrevida maior. Porque o que é a prece ou ter a fé? É uma mudança de vibração, de sintonia, onde você se decide, você opta por se situar numa faixa diferente da que você vinha vivendo até então. Você faz uma escolha. Eu não vou dar mais importância
para aquelas coisas mesquinhas e pequeninas que eu dava, que tanto me melindravam, que me embrulhavam o estômago, que me fazia discutir com as pessoas por nada. De valorizar as coisas mais ínfimas, que me roubavam a paz, que me tiravam o sono, que me tiravam de mim mesmo. Existem pessoas que, se morarem sozinhas, fogem de casa, porque não conseguem conviver consigo. Então, perceba, amigo telespectador, que a vida é sempre um processo educativo. Quando alguns amigos afirmam que a Terra é uma escola, que a vida é uma escola, nós podemos constatar a veracidade dessa informação com tudo isso. Nós sempre somos convocados a nos reeducar mentalmente, nos hábitos, nas palavras, em tudo. Muito bem. Bom, fica aí então, né, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, esse desafio que é de todos nós, de modificarmos a nossa forma de ver a vida, de modificarmos o teor dos nossos pensamentos, mesmo porque pensamento é energia, é onda vibratória, não é? Que vai entrar em sintonia com outras semelhantes. Como a gente quer só coisa boa, sim, é importante que nós tenhamos esse cuidado, não é, Adeilson? É verdade, é importante morar bem dentro de si, nos próprios pensamentos. Adeilson, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Uma alegria sempre tê-lo aqui conosco. A alegria é minha, Ivana. Um abraço a todos. Nós agradecemos a você que está sempre conosco. Nós temos ainda um Momento Cultural, o programa se encerra, mas na semana que vem nós temos um encontro marcado. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até lá. Obrigado, gente. Seja como uma raiz, firme um ideal, siga seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que pinte o sol, que acorde as manhãs, todas as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo ao mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro inocente ser.